pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa aula de Planejamento e Controle da Produção 2, onde na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria das restrições e falar um pouquinho sobre o OPT. Vamos entender um pouquinho sobre isso? Optimized Production Technology, chamado também de OPT. O que seria isso? É uma técnica de gestão da produção baseada na gestão por gargalos. Então, na realidade, o OPT é uma forma da gente gerenciar a produção olhando gargalos. O que seriam gargalos? Seriam restrições do nosso sistema de produção. Então, essa técnica vai ajudar você, quando você estiver trabalhando na empresa, a gerenciar a tua produção olhando para os recursos restritivos, olhando para os seus gargalos de produção, ok? Vamos entender um pouquinho. Para a gente entender essa técnica, a gente precisa entender qual que é o objetivo de uma empresa. E aí o objetivo de uma empresa é basicamente lucro. Por quê? Porque uma empresa ela precisa ter lucro, porque se ela não tiver lucro, ela não consegue pagar os funcionários, ela não consegue comprar matéria-prima. Então, na realidade, uma empresa, para que ela sobreviva e ela se perpetue, ela precisa ter lucro. E olhando olhando sobre o OPT, como uma empresa obtém lucro? Segundo o OPT, como uma empresa ela consegue obter lucro? Seguindo alguns pontos que a gente chama de fluxo de materiais, estoques e despesas operacionais. O que são cada um desses? Fluxo é a taxa segundo a qual o sistema gera dinheiro através da venda de seus produtos. Deve-se notar que o fluxo se refere ao fluxo de produtos. Então, o fluxo é aquela taxa com que a empresa está vendendo o produto. Olha, ela vende 10 produtos por dia. Então, isso é o fluxo. O que é estoque? Quantificado pelo dinheiro que a empresa empregou nos bens que pretende vender. Refere-se ao valor apenas das matérias-primas envolvidas. O que é o estoque? É o que ela desembolsou e comprou de matéria-prima para poder depois transformar essa matéria-prima em fluxo, que fluxo é o produto vendido, produto acabado vendido. E despesas operacionais, o dinheiro que o sistema gasta para transformar estoque em fluxo. Então ela vai gastar dinheiro para transformar aquele estoque que ela comprou num fluxo, num produto acabado vendido para o cliente. Então, em resumo, o que o OPT objetiva? Objetiva aumentar o lucro líquido da empresa, o retorno sobre o investimento, o fluxo de caixa, por meio do aumento do fluxo, a redução dos estoques e a redução das despesas operacionais. Então, esse é o objetivo do nosso OPT. Conceito importante para que a gente consiga trabalhar com o OPT é o conceito de recurso gargalo e o conceito de recurso não gargalo. Vamos dar uma olhada no que é isso, o que são esses conceitos. Recurso gargalo, a capacidade de produção do recurso é menor ou igual à demanda solicitada. Então, no nosso exemplo, a gente tem 100 peças por hora, essa é a nossa demanda, mas o nosso equipamento lá, uma dobradeira, nosso processo de dobrar chapa, só consegue dobrar 80 chapas, 80 peças por hora. Então, nesse caso, nós temos o que nós chamamos de um gargalo de produção, ou seja, a capacidade do meu processo é menor do que a minha demanda. Esse é um recurso chamado de recurso gargalo. O recurso não gargalo, a capacidade de produção do recurso é maior do que a demanda solicitada, ou seja, vamos imaginar agora o contrário, a sua demanda é de 80 peças por hora e o seu processo de dobrar chapas tem uma capacidade de dobrar 100 peças por hora. Então, o seu processo está ok, ou seja, ele tem capacidade excessiva aí, ou seja, ele não é um recurso gargalo. Ok? Entendido o conceito? Bastante simples, né? Demanda maior do que a capacidade do seu recurso é um recurso gargalo. Demanda menor que a capacidade do seu recurso é um recurso normal, não é um recurso gargalo. Simples. Dando continuidade, observação importante. Sempre existirá um gargalo. Esse é um ponto, né, que não se discute. Nós sempre teremos um gargalo. E aí o gargalo pode ser interno na empresa ou externo no mercado. Então o gargalo ele sempre vai estar. Quando a demanda de produtos é maior do que a capacidade da empresa, quer dizer que o gargalo está interno à empresa.
Agora, quando a empresa tem uma capacidade maior do que a demanda, quer dizer que o gargalo está externo à empresa. A demanda, o mercado passou a ser o gargalo. O gargalo não está interno dentro da empresa, mas passou a ser agora o mercado. Então, o gargalo ele sempre vai existir. E aí, para a gente gerenciar a fábrica com esses conceitos, o OPT lança mão de alguns princípios. Vamos ver quais são esses princípios. Primeiro princípio, balanceie o fluxo e não a capacidade. O que é isso? A abordagem tradicional enfoca no balanceamento da capacidade e somente depois tentar estabelecer um fluxo de materiais suave, se possível, contínuo. O sistema OPT dá ênfase ao fluxo de materiais e não na capacidade dos recursos produtivos. Em resumo, o que a gente vai tentar fazer? Estabelecer um fluxo suave, um fluxo contínuo de produtos. Então, se a minha demanda está falando que o meu mercado está exigindo um fluxo de 10 produtos por dia, eu vou estabelecer uma produção, um fluxo de 10 produtos, ao invés de tentar explorar a capacidade total, por exemplo, de todos os equipamentos. Então, esse é o primeiro princípio. Segundo princípio, a utilização do recurso não gargalo não é determinado pela sua disponibilidade, mas por alguma outra restrição do sistema, por exemplo, um gargalo. Ou seja, imagina que nós tenhamos o seguinte exemplo, a gente tem uma calandra com capacidade de 1000 peças, um torno com capacidade de 800 peças e uma pintura com capacidade de 200 peças. E a nossa demanda é de 700 peças. O que aconteceria se eu pusesse todos os equipamentos para trabalhar no máximo da capacidade? Iria acontecer que antes do torno ia começar a aparecer um estoque e ia aparecer um estoque gigante antes da pintura. E o meu sistema só iria produzir 200 peças por hora. Ou seja, o recurso não gargalo deveria ser utilizado de acordo com a disponibilidade e utilização do recurso gargalo. Ou seja, nesse sistema, o que eu deveria fazer? Todo mundo produzir de acordo com o gargalo e não a capacidade de produção dos recursos individuais, ok? Terceiro princípio, utilização e ativação do recurso não são sinônimos. Vamos ver qual que é a diferença entre ativar um recurso e utilizar um recurso. Caso a ativação do recurso não implique em contribuição ao atingimento dos objetivos, essa não pode ser chamada de utilização. Vai falar, Alessandro, não entendi nada. Utilização, ativação, fiquei na dúvida, estou ainda na dúvida do mesmo jeito. Veja esse exemplo que acho que aqui a gente consegue entender de uma forma bem simples. Imagina que o recurso A tem a capacidade de 200 peças e o recurso B tem a capacidade de 100 peças. Vamos supor que nossa fábrica trabalhe numa jornada de 8 horas. Então, em uma jornada de trabalho de 8 horas, mantendo o recurso A trabalhando 8 horas, indica que ele foi utilizado, conceito de utilização, 4 horas e ativado 8 horas. Ou seja, 4 horas de produção representaram apenas aumento de estoque no processo. Ou seja, o meu recurso A, durante 4 horas, ele produziu já o suficiente para o recurso B trabalhar o dia inteiro. Se eu mantive ele mais 4 horas trabalhando, quer dizer simplesmente que eu ativei ele e ele gerou estoque. Eu só utilizei ele 4 horas. O tempo da utilização são o tempo que ele produziu produtos que o gargalo vai conseguir depois dar continuidade no processo. Agora, as outras 4 horas foi estoque excessivo que ele gerou, eu simplesmente ativei o recurso. Quarto e quinto princípios. Uma hora ganha num recurso gargalo é uma hora ganha para o sistema global, uma hora ganha num recurso não gargalo não é nada, é só uma miragem. Ou seja, segundo esses dois princípios, os benefícios não são iguais se reduzir os tempos de preparação em recursos gargalos e não gargalos. Aí é importante, vamos prestar um pouquinho de atenção aqui. Se você for fazer melhoria no processo produtivo e você melhorar um processo que não é gargalo, o que você está fazendo então é aumentando disponibilidade, capacidade de produção em um processo que ele já tem capacidade excessiva. Ou seja,
Se você melhorar um processo produtivo que não é gargalo, isso não vai trazer nenhum benefício. E quando a gente falou de setup, isso é importante, porque aonde a gente vai fazer redução de setup? Aonde a gente começa a melhorar o setup? Nos recursos que são gargalos. Porque se eu conseguir reduzir setup num recurso gargalo, eu vou ganhar efetivamente tempo de produção. Veja comigo aqui nessa figurinha em relação a um processo gargalo e um processo não gargalo. Se você tem um tempo total de processo, você tem aqui o tempo de setup e o tempo de processo. Num recurso não gargalo, você tem o tempo de setup, o tempo de processamento e o tempo ocioso, porque aquele recurso tem tempo ocioso, ele não é gargalo. Então, se você reduzir o tempo de setup, o que você vai estar fazendo? Você vai estar aumentando o tempo ocioso daquele equipamento, que é um problema. Por quê? Porque se alguém for usar aquele equipamento, ele vai produzir estoque em excesso. Ok? Claro isso? Então, vamos dar continuidade. Sexto princípio, lote de transferência e lote de processamento. O que são esses dois conceitos? O lote de transferência pode não ser e frequentemente não deveria ser igual ao lote de processamento. Ou seja, lote de processamento é a quantidade de produtos ou peças que você vai processar no seu equipamento. Então, se você tem um lote de 100 peças, quando você processar aquelas 100 peças, é o seu lote de processamento. E o lote de transferência? O lote de transferência é a quantidade de peças que você vai transportar, transferir para a próxima etapa. Então, por exemplo, você tem um lote de processamento de 100, você não precisa esperar 100 peças serem produzidas para transportar 100. Você pode, por exemplo, transportar em lotes de 20. Você processou 20, transporta as 20. Processou mais 20, transporta as 20. Ou seja, o seu lote de processamento é de 100, mas o seu lote de transferência para o próximo processo é de 20. Ah, Alessandro, mas no que isso me ajuda? Ajuda a reduzir tempo de espera. Por quê? Porque aquelas 20 peças no seu lote de processamento, de transferência, ela não precisa esperar as outras 80 ficarem prontas para iniciar o processamento na próxima etapa de produção. Ela já pode iniciar o processo e você vai eliminar tempo de espera no seu processo. Ok? Sétimo princípio, os gargalos não só determinam o fluxo do sistema, mas também definem os seus estoques. Ou seja, os estoques devem ser localizados em pontos do processo, de forma que consigam isolar os gargalos das incertezas que possam ocorrer com os processos não gargalos. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre teoria das restrições, bem específica. A gente vai falar o seguinte: os estoques do nosso processo de produção devem ser posicionados próximos ao nosso, anteriormente, na realidade não próximo, mas anterior ao nosso processo gargalo. Oitavo princípio, a programação de atividades, a capacidade produtiva devem ser consideradas simultaneamente e não sequencialmente. Os lead times são resultado da programação e não podem ser assumidos a priori. Aqui é um ponto que a gente não vai entrar muito em discussão. Por quê? Fala o seguinte, o lead time é função do sequenciamento da produção e não entrada do sistema, como ocorre no MRP. O OPT ele tem um software para gestão da produção, é um software fechado. E se a gente analisar bem, o ideal era que o sistema falasse para a gente qual seria o lead time de produção. Não a gente informar o tempo dos lead times de processo para o sistema, mas ele falar para a gente qual seria os tempos de processamento. Segundo o APT, ele fala que no sistema dele ele consegue corrigir isso. Vamos assumir que isso é verdade, não vamos entrar na discussão disso, tá? Mas esse princípio ele fala que a entrada do sistema deveria ser, na realidade a saída do sistema deveria ser o tempo de processamento e não a entrada do nosso sistema, ok? Não esquecer, todos os processos na sua fábrica devem ser subordinados ao ritmo de produção do seu processo gargalo. Então assim, a mensagem maior é que todos os processos devem estar trabalhando subordinados ou trabalhando no ritmo do processo gargalo, ok? E aí entra um conceito importante que é o conceito do sistema tambor, pulmão e corda. Esse sistema é importante para a gente conseguir programar a nossa produção utilizando
esses conceitos de tambor, pulmão e corda. Vamos ver o que são esses conceitos. Tambor determina o ritmo da produção, nesse caso o gargalo. Ou seja, o que é o tambor? O tambor é o processo, o gargalo, e ele vai determinar para a gente o ritmo de produção. O pulmão é o estoque localizado anteriormente aos gargalos. A finalidade é protegê-los das incertezas. Ou seja, o nosso pulmão é a quantidade de peças, é o estoque anterior ao nosso processo gargalo. E a corda? A corda representa a sincronização entre a chegada de materiais no estoque protetor e a admissão de matérias-primas no sistema. Ou seja, a corda é a informação que sai do consumo das matérias-primas, né, do estoque antes do gargalo para reposição da matéria-prima no processo produtivo. Ok? Tem um exemplo bem simples aqui do sistema tambor, pulmão e corda. Imagina que isso aqui seja um processo de produção. Nós temos aqui as bolinhas com P, são os nossos processos não gargalos. Então, isso aqui são os processos não gargalos. Ok? Aqui a gente tem o nosso processo gargalo, o G, e aqui está a nossa linha de montagem. Antes do processo gargalo, o nosso triângulo com o P é o nosso pulmão. O que é o nosso pulmão? É o nosso estoque de peças antes do processo gargalo. Por que eu tenho esse estoque de peças? Para proteger o gargalo de incertezas. Caso o processo anterior tenha algum problema, eu garanto que o gargalo não pare de trabalhar. O que é a corda nesse sistema? A corda seria a informação que sai do nosso pulmão aqui para a nossa entrada de matéria-prima, ou seja, é a informação que garante que toda vez que o gargalo for consumindo esse estoque, esse pulmão antes dele, seja enviada uma informação para que essas peças sejam repostas no pulmão, ok? Princípios de decisão no nosso OPT. Passo 1, identificar as restrições do processo. Então, como é que eu vou gerenciar uma fábrica usando os conceitos do APT? Primeira coisa, identificar as restrições, os nossos gargalos. Passo 2, explorar as restrições, ou seja, utilizar o máximo da capacidade do gargalo. Eu vou pôr o gargalo para trabalhar no máximo da capacidade. Passo 3, subordinar todos os mais processos e decisões às restrições, ou ao nosso gargalo, ou todos os demais processos subordinados a esse gargalo. E aí eu vou fazer a melhoria. Onde eu faço a melhoria? Vou fazer a melhoria no meu processo gargalo para elevar a capacidade desse gargalo de produção. Passo 5, caso a capacidade do gargalo tenha sido aumentada, eu volto lá no passo 1. Por quê? Se eu aumentei a capacidade de um processo, com certeza o gargalo ele mudou, ele foi para um outro processo e eu inicio de novo a minha atividade de identificar o gargalo, fazer ele trabalhar no máximo da capacidade, melhorar o processo e aí continuamente a gente fazendo melhoria, aumentando a capacidade do gargalo e por consequência aumentando a capacidade de produção do nosso processo. Ok? Dúvidas em relação a isso, pessoal? Acredito que não. Nos vemos na próxima aula e obrigado.